Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para mais uma lição, a lição semanal da Escola Sabatina, que traz como título Da Escravidão ao Sucesso. Que Deus nos dê a sua graça para compreendermos o seu querer aqui através dessa lição. Irmãos, da escravidão ao sucesso, né? Quando nós vemos o tema desta lição, nós podemos refletir, né? Da escravidão ao sucesso significa que Deus deseja nos libertar do pecado. É o desejo de Deus que todos nós sejamos libertos do pecado. É o desejo de Deus que todos nós deixemos a escravidão, né? Deixemos a condição de escravos do pecado e passemos agora para uma nova vida em Cristo Jesus, né? É o desejo de Deus que alcancemos, né, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Só assim nós alcançaremos o sucesso em Cristo Jesus, né? Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós seremos salvos pela graça. Se estivermos em Cristo Jesus, nós alcançaremos então uma nova condição de vida. Se estivermos em Cristo Jesus, né, o Espírito Santo virá até nós para nos capacitar a ter uma vida de santidade, nos capacitará a viver uma vida, né, não na carne, mas uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Se nós estivermos em Cristo, seremos novas criaturas, né? As coisas do velho homem serão do passado e agora andaremos em novidade de vida, em santificação diante de Deus, né? Se nós estivermos em Cristo, então nós andaremos diante de Deus em novidade de vida. E se estivermos em Cristo, nós obedeceremos a sua vontade. Se nós estivermos em Cristo, obedeceremos a sua lei por amor, não por nossas próprias forças, né? Não por obrigação, mas por amor ao seu nome, por gratidão à salvação que ele nos ofertou, né? Então, se nós estivermos em Cristo, nós seremos agraciados com o milagre que Deus quer realizar em cada coração, em cada um de nós, né? Se estivermos em Cristo, Deus transformará a nossa natureza pecaminosa e nos fará participantes da natureza divina por meio de Cristo, né? Nossa, que maravilha, né, irmãos? Sermos agora chamados filhos e filhas de Deus, não mais escravos do pecado, mas alcançando o sucesso pleno por meio de Cristo Jesus, né? Então Deus, ele promete mudar a nossa natureza pecaminosa e nos promete agora fazer participantes da natureza divina, né? Por meio de Cristo Jesus. Tudo isso se nós estivermos em Cristo Jesus, se aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador, né? Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, ele deverá ser o primeiro em nossa vida, né? Ele deve ter o primeiro lugar, o lugar de primazia em nossa vida, né? Nós deixaremos de lado todo o orgulho, todo o egoísmo, todo o nosso eu, né? O nosso eu não dominará, mas será submisso, né? Será, então, sujeito à vontade de Deus, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo, ele nos promete, então, a transformação, né? Essa transformação, irmão, só ocorrerá na nossa vida se nós realmente tivermos um verdadeiro relacionamento com Cristo. Se nós realmente abrirmos o coração a Ele, deixando que Ele faça a transformação conforme a sua própria vontade, né? Nós só seremos transformados, a nossa natureza pecaminosa só será transformada. Nós só seremos salvos pela graça de Deus se verdadeiramente nos entregarmos a Cristo. E Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. É assim que nós devemos então entender a palavra de Deus. Deus deseja nos tirar da escravidão do pecado e nos levar ao sucesso, que é a salvação em Cristo Jesus, né? Uma nova vida, a vida eterna, um novo céu, uma nova terra, uma transformação total de vida, né? E essa transformação, essa salvação começa hoje, né? Dia a dia. E lá no futuro terá um resultado grandioso, né? Um dia estaremos para sempre com o nosso Pai Celestial. Por meio de Cristo nós podemos então alcançar esse sucesso que a palavra de Deus aqui menciona a cada um de nós. Diz assim o verso áureo, Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, nós não somos salvos pela lei, né? Nós obedecemos à lei porque já fomos salvos por Cristo. Porque já aceitamos a Cristo Jesus e o seu Santo Espírito, então o Espírito de Deus nos dá poder para guardar a lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui, irmãos,
o papel fundamental de Cristo na nossa salvação, né? Ele sofreu as consequências do nosso pecado e ele, então, se tornou a perfeita justiça, a perfeita obediência, né? E hoje nos salva também para seguirmos os seus passos. Não andarmos mais na carne, mas andarmos segundo o Espírito, né? Segundo a sua vontade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. O primeiro tópico nos fala sobre uma ilustração. A letra A, qual era a condição do antigo Israel quando tentava obedecer à lei moral de Deus pelas próprias forças? Romanos 10, 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o antigo Israel se esqueceu de Cristo, né? Se esqueceu do seu Salvador e então tentava por si mesmo guardar a lei de Deus, né? A lei moral, por sua própria força e por seu entendimento. E dessa forma, sem o amor de Deus, sem o amor de Cristo no seu coração, o amor de Cristo que transforma o coração, que dá todo o entendimento e significado para a lei de Deus, né? Então eles começaram então a deturpar a vontade de Deus e a deturpar então o significado real da lei de Deus, né? Se tornaram apenas observadores de cerimônias, né? Viver de aparências. E a Bíblia nos diz aqui então que eles não tinham entendimento, né? Para verdadeiramente guardar a lei de Deus, né? Eles tinham um zelo cego, né? Isso revela que eles estavam confiantes na sua própria justiça, né? E não na justiça de Deus, não na justiça divina, mas confiavam no seu próprio eu, na força do seu próprio braço, né? Então, ao viverem dessa forma, confiando no seu próprio eu, confiando na sua própria justiça, deixavam Cristo de lado, né? E seguiam o seu próprio coração, o seu próprio entendimento e não se submetiam à vontade de Deus, não eram obedientes à vontade de Deus, né? Se esqueceram que sem Cristo nada eram e nada poderiam fazer, né? Sem Cristo, irmãos, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo nós não podemos obedecer a sua lei. Sem Cristo nós iremos viver apenas de aparências. Sem Cristo nós poderemos ter apenas bom comportamento, mas não seremos cristãos verdadeiros e não obedeceremos à lei de Deus de uma forma verdadeira, como requer a palavra do Senhor, né? Então, sem Cristo não há transformação na nossa vida, né? Sem a graça de Cristo não há verdadeira transformação. Sem Cristo nós não conseguimos obedecer a sua lei. Então, tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo, né? Quantas vezes nós, irmãos, queremos obedecer a palavra de Deus, né? Ou fingimos obedecer a palavra de Deus por nossa própria força. Queremos fazer tudo do nosso braço, né? Com a nossa própria justiça. Nos esquecemos de nos apegar a Cristo, porque dele vem todo o poder para obedecermos a sua lei, né? Dele vem toda a graça para obedecermos a lei. Então, é em Cristo que nós podemos, então, encontrar verdadeira obediência. É Ele que nos capacita por meio do Espírito Santo, né? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem nos capacitar para guardarmos a lei de Deus, né? Nos dando uma vida de santificação. Então, nós precisamos entender que sem Cristo nada somos e nada podemos fazer, né? É só em Cristo que podemos encontrar o poder para obedecer à lei verdadeiramente. Só em Cristo podemos encontrar graça para verdadeiramente obedecer, né? Verdadeiramente prestar obediência à palavra de Deus. Então, os judeus no passado erraram muito nisso, né? A condição do antigo Israel é uma condição, então, aqui de zelo cego, uma condição em que eles não entendiam que para guardar verdadeiramente a lei de Deus precisavam estar unidos a Cristo, precisavam estar em íntima ligação com o Senhor, porque era em Cristo, né, que encontravam poder, era em Cristo que encontrariam toda, vamos dizer assim, a sustentabilidade para terem a graça para poder obedecer à lei de Deus, né? Então, viviam na sua própria justiça e se esqueciam da justiça de Deus, né? O povo não percebeu a malignidade do próprio coração
e que sem Cristo era impossível guardar a lei de Deus, né? Então, ao tentar obedecer à lei moral de Deus sem Cristo, eles acabavam, né, se afastando da vontade do Senhor, né? A letra B, que ilustração prática Paulo usa para explicar a relação entre a humanidade e a lei moral de Deus e como podemos estar mortos para a condenação dessa lei? Romanos 7, 1 a 4. Romanos 7, de 1 a 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, né? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo a ilustração aqui até do casamento, né? E diz o texto, né, que morrendo o marido, né, a mulher está livre. No caso aqui, Paulo está falando sobre a lei do casamento, né? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ali ligada por lei, né? Mas morrendo o marido está livre. No caso, Paulo traz essa ilustração, isso quer dizer que nós estamos, né, na condição aqui como se fosse a mulher, a esposa, né? Estamos sob um domínio. E nessa terra nós estamos no domínio de Satanás, né? Estamos sob o domínio de Satanás, sob o domínio do pecado. Mas Cristo morreu por nós e nós morremos agora, por causa de Cristo, morremos para o pecado e ressurgimos com Cristo, né? E nos casamos com Ele, né? E agora esse casamento dá muitos frutos, né? Então Cristo morreu por todos nós para nos libertar do jugo do pecado. Cristo morreu por nós para nos libertar, né, do domínio de Satanás, para nos libertar do domínio do inimigo de Deus, né? E agora podemos ter uma nova vida com Ele, com Cristo, né? Isso significa estar casado com Cristo, né? E de acordo com a palavra de Deus, estar casado com Cristo, né, significa que nós não estaremos mais sob o domínio do pecado, sob o jugo do pecado, né? Mas agora sob o domínio de Deus, sob, né, o domínio da palavra do Senhor, né? E assim, quando nós morremos, então, para o pecado, nós ficamos livres para vivermos com Cristo Jesus, né? E esse relacionamento entre Cristo e a sua igreja, esse relacionamento entre Cristo e cada um de nós individualmente, significa, né? É simbolizado pelo casamento, né? Cristo vive para nós e nós vivemos para Cristo. Estar casado com Cristo significa que vivemos para Ele e Ele vive para nós, né? Nós fazemos a vontade de Cristo, né? Por isso é importante nós entendermos a palavra do Senhor, entendermos o compromisso que nós assumimos diante de Deus por meio do batismo, né? De morrer para o pecado e agora vivermos para Cristo. Significa um casamento, né? Um elo de ligação eterno. Desvie o olhar da imperfeição dos outros e trave-o firmemente em Cristo. Com o coração contrito, estude a vida e o caráter dele. Você não precisa apenas ser iluminado, mas vivificado para que possa contemplar o banquete posto diante de você para comer e beber da carne e do sangue do Filho de Deus, que é a sua palavra. Provando da boa palavra da vida, alimentando-se do coração da vida. Você, alimentando-se do pão da vida, você pode contemplar o poder de um mundo por vir e ser recriado em Cristo Jesus, né? Então o casamento entre nós e Cristo simbolizado, né? Esse relacionamento que nós temos com Cristo significa um relacionamento de íntima comunhão, né? E ao contemplarmos a Cristo, a estarmos andando com Ele, a termos intimidade com Ele todos os dias através da oração, do estudo da palavra, né? Então nós vamos sendo transformados, então, à sua imagem, somos recriados em Cristo Jesus, né? Por isso é importante entendermos a palavra do Senhor.
O segundo tópico nos fala: Paulo é que morreu e não a lei. A letra A: qual é o principal objetivo da lei moral? Romanos 7, versos 7 a 9. Que diremos, então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato que eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado viveu e eu morri. Então, irmãos, aqui nós temos qual o principal objetivo da lei moral, né? O objetivo da lei de Deus, irmãos, é nos revelar o pecado, né? É nos mostrar o pecado em suas mais diversas formas, né? Ela nos mostra que somos pecadores, que somos transgressores da lei de Deus, da vontade do Senhor. E a lei de Deus, que é a revelação, né, do seu caráter. Então, a lei, como diz o apóstolo Paulo, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei, né? Então, a lei ela tem esse objetivo de nos mostrar, né, a malignidade do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Então, quando Paulo ele olhava para a lei, né, agora do jeito correto, né, quando ele olhava para a lei de Deus, o padrão estabelecido por Deus, né, ele começou a entender, né, o quão maligno, o quão longe ele estava de ser alguém justo diante de Deus, né? Quando ele começou a observar a lei de Deus verdadeiramente, né? Quando ele começou a refletir sobre a lei de Deus, né? Ele que se achava justo diante de Deus, agora via a sua malignidade, né? Ele via que não poderia ser justo aos seus próprios olhos, né? Ele que se achava justo aos seus próprios olhos, agora ele via que não era nada disso, né? Ele via a lei moral, né? Por meio da lei moral de Deus, via toda a sua malignidade, a sua conduta pecaminosa diante de Deus, né? Então a lei tem esse propósito, né, de nos revelar o pecado, mas também tem o propósito de nos levar de volta a Cristo também, né? Então, o objetivo da lei de Deus é mostrar, né, o nosso pecado, o quão longe estamos, né, da vontade do Criador, e então ela se torna um guia para aqueles que reconhecem os seus pecados, né, reconhecem seus erros, né? Então, ela se torna um guia para nos levar a Cristo, né? O único que pode nos salvar. Então, a partir do reconhecimento dos seus pecados, a partir do reconhecimento que a lei de Deus era boa, né? Então, Paulo desejou ter o caráter de Cristo, viver como Cristo viveu, né? E isso o levou a se aproximar mais e mais de Cristo, né? E se aproximando mais e mais de Cristo, sendo salvo por Cristo, né? Tendo esse relacionamento com Jesus, o seu semelhante foi o maior beneficiado, porque agora ele começou a praticar o bem a todos, né? Aqueles que ele impunha a guarda da lei, ele viu que não era daquela forma, né? Forma de imposição, mas que deveriam obedecer à lei de Deus por amor. Ele entendeu o verdadeiro caráter da lei de Deus, né? E o caráter de Deus da sua lei, né? Então ele entendeu que a lei de Deus é verdadeiramente amor, né? Por cada ser humano. O pecado, então, apareceu em sua verdadeira malignidade e a autoestima de Paulo desapareceu. Ele se tornou humilde, não mais atribuía bondade e merecimentos a si mesmo. Deixou de considerar a si mesmo além do que deveria e passou a atribuir toda a glória a Deus. Não tinha mais ambições de grandeza. Deixou de querer vingar-se e não era mais sensível à reprovação, negligência ou desprezo. Não buscava mais aliança, pois posição ou honra secular. Não derrubava os outros para se elevar. Tornou-se gentil, tolerante, manso e humilde de coração, porque havia aprendido na escola de Cristo. Jesus, né, falava de Jesus e de seu amor incomparável e crescia cada vez mais semelhantemente à imagem de Deus. Dedicou toda a energia para conquistar almas para Cristo. Quando a provação se abateu sobre ele por causa da sua abnegada obra pelas almas, curvou-se em oração e o amor por elas aumentou. Sua vida então estava escondida com Cristo em Deus e amava a Jesus com todo o ardor da sua natureza.
Cada igreja era-lhe querida, cada membro da igreja era alguém por quem sentia interesse, pois considerava cada alma como a aquisição do sangue de Cristo. A letra B. Descreva o início da experiência de Paulo com a lei de Deus, Romanos 7, 10 a 12. Romanos 7, 10 a 12. Descreva o início da experiência de Paulo com a lei de Deus. E o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, né, ele entendia que a lei era uma imposição, né, tinha que, do jeito que ele guardava, também ferrenhamente, devia forçar os outros, né, a ferro e fogo, ele deveria passar aos outros, e os outros também deveriam fazer da mesma forma, né? Mas agora ele, observando a lei de Deus, né, olhando pelo olhar amoroso de Cristo, ele viu quão profunda é a lei de Deus, né? Viu a profundidade da lei de Deus, né? E ele começou a entender, né, a verdadeira forma da lei, tanto para ele como para o seu próximo, né? Não entendia, ele viu que ele não entendia nada do verdadeiro amor de Deus, né? Ele viu que não entendia nada do amor de Deus expresso na sua lei. Mas quando ele entendeu o verdadeiro amor de Deus, quando ele entendeu o verdadeiro significado da lei de Deus, né? Proteção para a sua vida, a sua consciência se abriu, né? Então ele viu o quanto ele era pecador diante de Deus. Então Paulo, ele se viu como um transgressor da lei de Deus e que estava condenado, então, diante de Deus, né? Por suas práticas. Ele entendeu que a sua conduta estava totalmente contrária à vontade de Deus, quando ele, então, percebeu, né? Que estava, na verdade, não obedecendo à lei de Deus, mas transgredindo a lei de Deus, pois ele não havia entendido realmente o sentido da lei. E ele começou a ter essa experiência com a lei de Deus verdadeiramente, né? Então Paulo, ele se viu como um transgressor, né? Necessitando de um salvador ali, né? Diante da condenação que a lei também trazia, né? Porque antes ele não entendia a lei de Deus. Ele não se sentia culpado por sua conduta pecaminosa, né? Mas agora ele vê diante dele ali a sua conduta pecaminosa e a malignidade do pecado que ele havia cometido, né? E ele via então o pecado no seu próprio corpo. E Paulo então começou a entender, né, que a lei de Deus é santa, justa e boa, né? E que ela mostra, né, os nossos pecados, os nossos erros, mas nos conduz a Cristo, né? Nos mostra não só a condenação que pode acontecer ao ser humano, mas também nos levando a Cristo. Ela nos leva a Cristo, aquele que realmente pode nos salvar, né? Então ele entendeu que a lei de Deus tem o papel de guiar a Cristo, né? Para uma nova vida, para a nossa salvação, e não apenas condenar, né? Mas ele precisou morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Cristo. Só assim ele poderia ser justificado e só assim ele poderia realmente obedecer à lei como ela deve ser obedecida, da maneira correta, né? Obedecida por amor, obedecida em Cristo Jesus, da maneira como Deus pede. Ao relatar a própria experiência, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade importante a respeito da obra efetuada na conversão. Ele diz: "E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Portanto, não sentia nenhuma condenação. Mas vindo o mandamento, quando a lei de Deus foi imposta à sua consciência, reviveu o pecado em mim. Então, viu a si mesmo como um pecador condenado pela lei divina." Veja, foi Paulo que morreu e não a lei. Então a lei de Deus é perpétua, né? Ela continuou, mas Paulo precisou mudar de vida, né? Morrer para o mundo, morrer para o pecado, porque a lei de Deus mostrou a ele a sua real condição, né? E ele deveria então viver para Cristo. A letra C, explique o conflito entre a lei e o pecador. A letra C, explique o conflito entre a lei e o pecador. Diz assim: Romanos 7, 3. Romanos 7, 17 a 13 a 17.
Então, o que é bom se tornou morte para mim? Explica o conflito entre a lei e o pecador. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando aqui um conflito, né, que existe entre a lei de Deus, né, e o pecador, né? A lei de Deus que é boa, santa e justa, e o pecador e as suas condutas contrárias à vontade de Deus, né? Paulo sabia que a lei de Deus era boa, era correta, né? Mas ele via em seus membros, né, a operação do pecado. Então isso causava conflito na sua vida. Ele queria fazer o que era certo mentalmente aqui, né? Entendia o que era certo, mas vez por outra fazia o que era errado, né? Muitas vezes caía no pecado. Então ele nos revela esse conflito, e é um conflito que todos nós estamos passando, irmãos. Nós desejamos às vezes fazer o que é certo, mas porque nós não nos entregamos verdadeiramente a Cristo, nós caímos no pecado também, né? Então, mas Paulo ele reconhecia, né, que devia se sujeitar à lei de Deus. E nós também, né, por mais que muitas vezes nós não conseguimos obedecê-la, mas nós devemos entender e reconhecer que devemos nos sujeitar a Deus para realmente obedecer à lei de Deus, né? Nós devemos nos sujeitar a Cristo para obedecer à lei de Deus, né? E nesse conflito, irmãos, entre a lei de Deus, né, e a nossa condição de pecador, né, nós precisamos nos entregar a Cristo, porque é só nos entregando a Cristo que nós seremos vitoriosos sobre o pecado e sobre a nossa natureza humana, né? É só nos entregando a Cristo é que nós poderemos verdadeiramente alcançar vitória, né? Vitória e salvação do pecado, né? Sobre o pecado. Essa aqui é a letra C. A letra D diz assim: descreva a luta da mente carnal em busca da própria justiça. Então, existe uma luta, né, na mente carnal em busca da própria justiça, né? Existe também um conflito aqui, porque a mente carnal do homem está sempre buscando a própria justiça, né? Está sempre buscando se enaltecer, está sempre buscando os seus próprios méritos, né? E não os méritos de Deus, os méritos de Cristo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, porém o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo descrevendo essa luta, né, que existe dentro de nós, a luta da justiça do ser humano contra a justiça de Deus, né? Nós queremos apresentar nossos próprios méritos, né? Queremos falar que somos capazes, mas vemos aqui, frente à justiça divina, que a nossa justiça é como trapo de imundície, né? Então nós vemos aqui a luta de Deus, né? A luta da lei de Deus que está na nossa mente, no nosso coração, e a luta da natureza pecaminosa, né? A nossa natureza do pecado, né? Há um conflito de interesses muito grandes, né? Entre a luta, entre a vontade de Deus, que está na sua lei, e a vontade do ser humano, que está na natureza, que vem pelo pecado, né? Na sua natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que nós temos essa tendência natural, né? A nossa primeira tendência, a tendência natural do ser humano é ir para o pecado, é pecar, né? Mas a lei de Deus nos revela o nosso pecado e nos mostra o que é certo, e nos mostra o que é errado, e nos mostra o caminho a ser seguido, né? Nos voltar para Cristo, né? Por isso temos a necessidade de estar a todo momento, a todo instante, nos voltando para o trono da graça. Nós temos a necessidade de estarmos a todo momento em íntima ligação com Cristo para vencermos, né, as nossas tendências pecaminosas, para vencermos o nosso pecado
Nós só seremos vitoriosos nesse conflito, irmão, se estivermos em Cristo Jesus. O terceiro tópico nos fala a única saída, né? Qual é a nossa única saída? Nós vamos ver aqui a letra A. Como o crente arrependido considera a lei moral de Deus, Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, né? Então, o crente verdadeiramente arrependido, aquele que se converteu a Cristo, ele tem prazer na lei de Deus, né? Tem o prazer em obedecer à palavra de Deus. Tem o prazer, né, na palavra do Senhor, né? Então, o homem verdadeiramente arrependido, ele tem prazer em obedecer à lei de Deus. E a segunda pergunta aqui, na letra A ainda. Por outro lado, o que ele percebe com respeito a si mesmo? Versículo 23 de Romanos 7. Mas vejo que nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, né? Então, esse mesmo homem que se arrependeu, que tem prazer na lei de Deus, ele vê que a sua natureza luta contra ele, né? Ele percebe, né, que existe também a lei do pecado, né, que está subjugando o seu corpo, que está ali também em sua vida, né, agindo por meio da natureza pecaminosa, para que ele não faça a vontade de Deus. Então existe uma luta, ele percebe que existe uma luta, né, contra a lei de Deus, contra a vontade de Cristo, né? Por isso existe um conflito, né, entre o bem e o mal na nossa mente e também no nosso corpo. Quem estiver tentando alcançar o céu pelas próprias obras em guardar a lei está tentando o impossível. Não há segurança para quem tem apenas uma religião legal, uma aparência de piedade, né? Então nós precisamos de Cristo para realmente vivermos em obediência. A verdadeira obediência é produzida por Cristo, né? Pelo Espírito Santo em nossos corações. Só assim nós podemos realmente obedecer à lei de Deus no sentido no que realmente ela é e no que realmente ela significa para cada ser humano, né? A letra B. O que Paulo concluiu tristemente sobre o seu estado espiritual e como isso também se repercutiu entre os primeiros crentes do Advento. O que Paulo concluiu, né, a respeito do seu estado espiritual naquele tempo e o que os crentes do Advento, né, os primeiros crentes do Advento também concluíram, Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui Paulo, ele concluiu, né, viu a sua miserabilidade, né, diante de Deus, viu a sua condição pecaminosa diante de Deus, viu a sua condição de pecador, né, diante de Deus. Quem me livrará, né? Então Paulo, ele sabe, né, sabia que apenas Cristo poderia livrá-lo, né, do corpo dessa morte, né? Então, nós vemos aqui também que Paulo concluiu, né, e viu a sua triste condição diante de Deus, né? A sua triste condição espiritual, né? E como tem andado a nossa condição espiritual, irmãos, diante de Deus? Precisamos reconhecer diante de Cristo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, né? As nossas dificuldades. Paulo aqui também confessa a Deus, né, a sua dificuldade, né? E como os primeiros crentes do Advento também concluíram, a nota diz assim: uma profunda certeza tomou conta da mente e do coração. Foram convencidos do pecado, da justiça, do juízo por vir. Tiveram uma percepção da justiça de Jeová e sentiram o terror de comparecer em toda a culpa e impureza diante do examinador de corações. Angustiados clamaram: quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a conclusão de Paulo e dos primeiros crentes do Advento é a mesma, né? Nós precisamos de um Salvador, porque na nossa condição em que estamos vivendo não há salvação. Os crentes do Advento, então, eles sentiram o mesmo que Paulo, né? Foram convencidos da malignidade do pecado que habitava na sua vida, no seu ser, né? Entenderam que Deus é justo, que a sua lei é santa, justa e boa, pois representa o seu caráter, e entenderam e foram convencidos pelo Espírito Santo que Deus um dia trará tudo a juízo, né? Quer seja bom, quer seja mal. E que nós devemos nos apegar a Cristo, né? Para então sermos salvos, para então termos o privilégio de alcançar, né, a salvação. Se apresentarmos diante de Deus a nossa própria justiça, nosso próprio caráter, nada será feito, apenas condenação. Mas quando
é apresentado quando aceitamos a Cristo e Cristo apresenta o seu caráter diante de Deus, existe então, né, salvação para cada um de nós, existe o perdão dos nossos pecados. A letra C. Somente onde a esperança pode ser encontrada. Somente onde a esperança pode ser encontrada. Romanos 7:25, primeira parte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a nossa esperança, somente a nossa esperança, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus, né? Somente em Cristo podemos encontrar esperança por sua perfeita justiça e não em nós mesmos, né? Não em nós mesmos, né? Mas em Cristo Jesus. Então a nossa perfeita esperança está em Cristo Jesus, né? No entanto, qual é a tendência do fluxo natural do pensamento humano e por que esse fluxo precisa de uma drástica mudança? Romanos 7:25, última parte, Isaías 55:7. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Qual a tendência? O fluxo natural do ser humano? Então a nossa tendência natural, irmãos, é pecar, é viver no pecado, é seguir os desejos carnais, né? É nos afastar de Cristo. Mas precisamos urgentemente nos voltar para Ele, porque Ele é o único Salvador da nossa vida, né? Nosso único e suficiente Salvador. Precisamos nos voltar para Cristo, nos arrependermos, né? Da nossa vida de pecado, das nossas condutas pecaminosas, né? E precisamos aceitar a sua justiça. Se nós não voltarmos para Cristo, se nós não aceitamos os seus méritos, né? Não aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador, a nossa condenação é certa. Só por meio de Cristo nós podemos ser transformados, só por meio de Cristo nós podemos ser vivificados, só por meio de Cristo nós podemos ser salvos, né? Se continuarmos olhando para a nossa própria justiça, né? Achando que somos justos diante de Deus, né? Nós seremos perdidos no pecado, né, irmãos? Mas a vontade de Deus para cada um de nós é diferente. A vontade de Deus para cada um de nós está em Isaías, no livro de Isaías 55, verso 7. Vamos ler. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então está aqui a vontade de Deus para cada um de nós, né? Precisamos a cada dia nos voltar para Deus. Precisamos a cada dia alimentar o nosso lado espiritual, né? Aí nós estaremos voltando para Deus, né? Aceitando a Jesus Cristo. Precisamos então estudar a palavra de Deus, orar, né? Nos entregar a Deus a cada momento. E assim nós poderemos vencer a nossa vida carnal, né? Os nossos desejos pecaminosos. E assim encontraremos a salvação em Deus. É o desejo de Deus salvar a todos, né? Que todos se convertam a Ele. Com a mente servimos a lei de Deus, mas com a mente de muitos... Com a mente servimos a lei de Deus, mas a mente de muitos tem servido ao mundo. E enquanto a alma estava ocupada com as coisas terrenas, servindo a si mesmo, eles não podiam ver, não podiam servir a lei de Deus, né? Então essa é a nossa condição. Precisamos entender a grande necessidade de morrermos para o eu. A crucificação do eu colocará a alma em terreno vantajoso. Imploro àqueles entre vocês que afirmam ser cristãos que morram para o eu, a fim de que possam ser estimulados por uma nova vida pelo poder do Espírito Santo. Satanás tem operado com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. Precisamos dia a dia do poder convertedor de Deus, ou não conseguiremos andar nas pegadas de Cristo. À medida em que a mente é iluminada quanto à pureza e santificação, a alma reage aos esforços do Espírito Santo. O resultado será uma conversão diária. O quarto tópico nos diz: agora nenhuma condenação há. A letra A. Depois de uma completa e total entrega da mente a Cristo, o que Paulo e os primeiros crentes do Advento poderiam declarar? Romanos 8:1-2. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Então vemos aqui, irmãos, o depoimento de Paulo expressando, né? Depois de se converter a Cristo, ele entendeu o que havia, né?
não havia mais condenação para ele, né? Porque Cristo já havia levado todo o jugo do pecado, Cristo já havia levado sobre ele, ao morrer na cruz do Calvário, toda a condenação do pecado, né? E da mesma forma também os crentes, os primeiros adventistas, né? Também entenderam que por meio de Cristo não havia mais condenação para eles, né? Então todo aquele que aceita Cristo como seu suficiente Salvador, ao final alcançará também a mesma graça, né? A libertação da condenação do pecado em Cristo Jesus, né? Para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, né? Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da libertação, né? É as boas novas que Cristo traz a cada um de nós, né? Que ele nos liberta do pecado, da condenação eterna e nos leva para a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus, né? À medida que a cruz do Calvário se revela com infinito sacrifício pelos pecados do homem, eles veem que nada além dos méritos de Cristo pode ser suficiente para expiar a transgressão. Só isso pode reconciliar o homem com Deus. Então, nós devemos reconhecer que nada além dos méritos de Cristo pode nos salvar. Os nossos próprios méritos, nada nós podemos fazer para nos salvar, mas somente Jesus Cristo e seus méritos, né? Só isso pode reconciliar o homem com Deus. Com fé e humildade, aceitam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sangue de Jesus tem remissão dos pecados dantes cometidos. Embora a vida do cristão seja caracterizada por humildade, não deve ser marcada por tristeza nem autodepreciação. É privilégio de todos viver de um modo que Deus aprove e abençoe. Nosso Pai Celestial não deseja que estejamos sempre sob condenação e trevas. Não é um sinal de verdadeira humildade andar com a cabeça baixa e o coração pesado de pensamento sobre si mesmo. Podemos ir a Jesus e ser purificados e comparecer perante a lei sem remorso e vergonha. Olha a transformação que Jesus faz, né? A obra incrível que Deus faz, a obra maravilhosa que Jesus faz em favor de cada um de nós para a nossa salvação. A letra B. Onde podemos encontrar a liberdade do pecado e como Paulo foi liberto das paixões do pecado, Romanos 8:3 e Romanos 7:5, 8 e 2. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pelo pecado, pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Então Paulo encontrou verdadeira libertação, encontrou verdadeira liberdade em Cristo Jesus, né, irmãos? Somente por meio de Cristo é que ele encontrou verdadeira libertação, é que ele, ao se entregar a Cristo, ele abandonou as paixões mundanas, né? Agora buscou a ter uma vida diferente, andar em novidade de vida na presença do Senhor, né? Uma vida de santificação somente por meio de Cristo, por aceitar, então, a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e procurar obedecê-lo, né? Não por ele mesmo, mas pela força que vem do próprio Cristo, né? O mesmo poder de ressurreição é o que dá vida à alma, morta em ofensas e pecados. Esse Espírito de vida em Cristo Jesus, o poder da ressurreição, liberta os homens da lei do pecado e da morte. O domínio do mal é quebrado e pela fé a alma é guardada do pecado. Aquele que abre o coração ao Espírito de Cristo se torna participante daquele grande poder que trará o corpo da sepultura. Não devemos pensar que nossa própria graça e merecimentos nos salvarão. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Quando confiamos plenamente em Deus, quando confiamos nos méritos de Jesus como nosso Salvador, que perdoa o pecado, receberemos toda a ajuda que pudermos desejar. Há necessidade de homens que amem a Deus, que não tenham uma religião raquítica e atrofiada, mas que estejam sempre obtendo novos suprimentos de graça,
espiritualidade e energia, cumprindo os mandamentos do Senhor. O quinto tópico nos fala sobre a luta da carne contra o espírito. A letra A, qual é a escolha daqueles que nasceram de novo? Romanos 8, 4 a 9. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, irmãos, a escolha daqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram verdadeiramente em Cristo Jesus, né? Aqueles que tiveram um encontro com Cristo, é lutar contra o pecado. Né? Essa é a escolha, né, daquele que realmente se arrependeu, né, daquele que realmente busca ter uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Os desejos pecaminosos virão todos os dias, as tentações virão todos os dias, mas eu escolho obedecer à vontade de Deus. Mas eu resisto às tentações do inimigo, né, obedecendo a palavra de Deus, não por minha própria força, mas porque estou ligado a Cristo, porque busco ter nele um íntimo relacionamento, porque busco nele a minha salvação, né? Então, nós devemos escolher a cada dia lutar, né, pelas coisas do alto, lutar contra o maligno, contra as hostes, né, do maligno, lutar contra o pecado. E em Cristo nós venceremos, né? Todos os dias nós precisamos lutar as batalhas de Cristo em nossa vida, né? Não é fácil, mas Cristo nos promete poder, né? Aqueles que vivem para o Espírito serão então guiados pelo Espírito, né? E Cristo nos promete guiar, né, a cada passo no processo agora de santificação diária, né? Morrendo o nosso eu, né? Morrendo o nosso orgulho, né? Mortificando a nossa carne, mas agora vivificados para Cristo. Então precisamos a cada dia nos preparar para essa batalha, né? Precisamos nos preparar orando, vigiando, estudando a palavra de Deus, né? Jejuando, né? Clamando pela presença de Cristo e pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Diz assim a nota: as paixões inferiores se centralizam no corpo e atuam por ele. As palavras carne, carnal e desejos da carne abrangem a natureza inferior e corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Somos ordenados a crucificá-la com as afeições e desejos corruptos. Porém, como podemos fazer isso? Devemos causar dor ao corpo? Não, mas matando a tentação de pecar. O pensamento corrupto deve ser expulso. Cada pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Todas as propensões animais devem ser submetidas às faculdades superiores da alma. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não compartilhado. Nosso corpo deve ser considerado como sua posse adquirida. Os membros do corpo devem se tornar instrumentos de justiça. Então aí devemos seguir o conselho da palavra de Deus, né? Os mandamentos da palavra do Senhor e lutar essa batalha contra a carne dia a dia, né? Buscando a cada dia honrar a Cristo em nossos membros, né? Viver para o Espírito e não para a carne. A letra B. Qual é a nossa condição espiritual quando guiados pelo Espírito Santo? Romanos 8:10, 1 João 4:7. Diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Separados de Cristo, nós vivemos para a injustiça e para o pecado, né? Estamos mortos espiritualmente, mas quando nós vivemos para Cristo,
Sendo guiados por Cristo, nós então nos tornamos filhos de Deus, né? E ao nos tornarmos filhos de Deus, nós também abençoaremos a vida do nosso próximo, né? Então, quando nós guardamos a lei por amor a Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo, essa é a condição daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, né? Observam os mandamentos de Deus, né? Colocam a Deus em primeiro lugar e amam o seu próximo, né? Porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, né? Pratica as obras de salvação, pratica as boas obras, né? Assim nós demonstramos que estamos vivendo em Deus, salvos por Cristo, né? As nossas obras demonstrarão que fomos salvos por Jesus, né? Fomos salvos pela graça de Deus. Nossa vontade finita deve ser submetida à vontade do infinito. A vontade humana deve ser mesclada à divina. Isso trará o Espírito Santo em nosso auxílio. E toda conquista levará à recuperação da posse adquirida por Deus, à restauração de sua imagem na alma. Cristo coloca a salvação do homem não simplesmente no professar, mas na fé que se manifesta em obras de justiça. Fazer não é simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que o caráter é edificado. Não os corações que foram tocados pelo Espírito, nem aqueles que de vez em quando se entregam ao seu poder. Mas só os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus, né? Então a nossa condição espiritual agora, quando nós nos entregamos a Cristo, somos guiados por Cristo, né? Mas guiados constantemente por Ele. Nós temos então, assim, a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, né? Não situações eventuais, né? Mas nos entregamos a Ele constantemente, mortificando os desejos carnais, agora vivendo uma vida de santidade para Ele, né? Colocaremos a Deus sobre todas as coisas e amaremos o nosso próximo, né? As nossas obras demonstrarão que fomos salvos por Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos dê o seu entendimento para compreendermos a sua palavra.